Bom, então, um prazer imenso. Eu vou tentar fazer o seguinte, ser bastante objetivo, e aí dou oportunidade às colegas, estou citando as colegas porque são três mulheres, as colegas de depois me questionarem, fazerem perguntas, enfim, tirarem dúvidas. Então, propositalmente, eu não vou ficar me aprofundando em cada detalhe, primeiro para não matar vocês de tédio, segundo para dar chance a gente realmente fazer um bate-bola, fazer algo rico, já que somos poucos aqui nesta sala. Próximo, por favor. Para situar vocês, a BEAR está completando uma década e ela tem três pilares de atuação. Primeiro, a defesa da política de liberdade tarifária, que é a razão pela qual, de 2002 para cá, junto com a melhoria da renda, do emprego das pessoas no período, fez com que a tarifa caísse pela metade. Segundo, que a cadeia produtiva da aviação seja uma cadeia eficaz, e a gente sempre fala em cadeia produtiva porque é um conjunto imenso de empresas públicas e privadas antes e depois do voo. Para dar uma informação que nem todo mundo sabe, de pronto, hoje, com as últimas rodadas de concessão, nós já processamos mais passageiros por aeroportos concessionados do que por aeroportos administrados pela Infraero. E o terceiro pilar, vital para compreender a agenda que a gente tem de trabalho hoje na aviação, atuamos para que as regras que regem o nosso ambiente de negócios, nosso ambiente regulatório, tributário, enfim, nosso ambiente de trabalho, sejam equivalentes às regras internacionais. O que quer dizer isso? Quer dizer que toda vez que no Brasil se inventa uma regra que só existe aqui, no final do dia, a aviação é mais cara. Para dar um exemplo que é muito comum, que é quem já leu alguma intervenção minha na mídia, eu critico, questiono muito o ICMS em todos os estados sobre o querosene de aviação, porque o Brasil é o único país do planeta que cobra tributo regional sobre querosene. Como isso não se cobra em nenhum lugar do mundo, um voo internacional é isento. Então, imaginem dois aviões encostam no Galeão. Um vai para Fortaleza, outro vai para Buenos Aires. A certa distância é mais ou menos a mesma. Abasteceram na mesma bomba, né? O que vai para Fortaleza paga ICMS, o que vai para Buenos Aires não paga. Assim como o que vai para Miami, Berlim, Dubai, para onde for. Portanto, esta decisão, tomada lá no fim dos anos 80, acaba fazendo com que o turismo doméstico, numa série de situações, seja mais caro que o internacional. O avião não sabe que ele mudou de país, ele só sabe que distância ele voou. O custo é por distância. Né? Se ele voar 4 ou 5 fronteiras, não importa. Não importa quanto tempo ele levou para você fazer a conta. Próximo. Esse é um gráfico que mostra, de 2002, é isso que a gente define a liberdade tarifária, até 2002, eu estou vendo que os colegas estão aqui, são super jovens, o preço de um bilhete aéreo era que nem o preço do ônibus, era fixado. Então, voo São Paulo-Rio, Rio-Bahia, Bahia-Belém, custava X dinheiro, não importa se era de manhã, à noite, domingo, Páscoa ou Natal. De 2002 para cá, nós aderimos ao modelo internacional, isso já era praticado desde os anos 70 no resto do mundo, e aí vejam, a tarifa média cai de 924 para 376, e o número de passageiros vai de 30 para mais de 100 milhões. Esta democratização da aviação, não é, se traduz em democratização do acesso da população a turismo e na ampliação do volume de eventos ao redor do país. Navega vai lembrar do nosso tempo lá de Embratur, como a gente fez aquele crescimento do quadro de eventos internacionais, e saímos lá da 21ª posição no ranking ICA, no ranking internacional, e ficamos no top 10 por quase 6 anos. Depois, o programa de promoção parou, o plano Aquarela foi jogado fora, a marca Brasil Ibe, o Brasil hoje já despencou de novo lá para baixo. Mas esse é um dado fundamental, não é? A queda do preço dos bilhetes associada à ampliação do crédito. Isso é democratização do avião e a partir da aviação, perdão, e a partir disso é que você começa, de uns 7, 8 anos para cá, a ver alguma retomada, ainda localizada em regiões do Brasil, de aviação regional, de aviação que conecta não mais os grandes polos, mas polos de porte médio ou de pequeno porte,
com relevância turística, quer seja lazer, quer seja eventos, por conta da queda de custos. Próximo. Um pouco como a crise nos afetou, dois dados que eu acho muito relevantes. Nós perdemos quase 80% da nossa receita, enquanto o câmbio subiu 35%. O Brasil foi o campeão mundial de desvalorização cambial nesse ano. Qual é o impacto disso? 52% do custo da aviação é dolarizado. Um terço desse custo é querosene de aviação, um pouco menos de 20% desse custo está no leasing e nas suas consequências. Então, quando a receita despenca e o câmbio sobe, a gente entra em quase uma tempestade perfeita. Avião não gosta de tempestade, aviação muito menos. Então, passar por isso foi o nosso grande desafio desses últimos meses, desse último ano e 3 meses, 4 meses já. Próximo. Esse é o impacto da crise na malha. Vocês vejam que quando a crise arrebenta lá em abril, maio do ano passado, a gente cai para 8% da malha pré-crise. Com a implantação dos protocolos de segurança sanitária, a gente vai subindo, vai bater 74%, quase 75% entre dezembro e janeiro. Com o repique da crise, voltamos a cair. E a primeira boa notícia do ano, nós soltamos faz 48 horas, é que maio é o primeiro mês do ano em que a gente anuncia aumento de malha em relação ao mês anterior. Tá? A malha de maio deve bater aí 43%, 42,5%, ainda não fechou, mas está praticamente nisso, em 43%. É o primeiro mês que é melhor que o mês que antecede. Aqui acreditamos isso, 3 fatores. Primeiro, a mudança de status de paralisação de atividades em algumas cidades, com algumas coisas retomando. Segundo, as pessoas voltando a se movimentar. E terceiro, um peso bastante grande, ao avanço já da vacinação. Para nós, não há outro tema que não seja vacinação como a chave que pode levar à retomada de atividades, novos voos, ampliação de malha, e aí a retomada dos voos regionais, porque são voos de demanda mais frágil para lugares onde não está dado que o resultado econômico será positivo de saída. Vamos? Próximo. Isso é um pouco a nossa atuação na crise. Quando a gente manteve a malha essencial no ar, malha essencial foi aquela malha mínima de 8%, foi uma opção nossa, diferente do que aconteceu no resto do planeta. Em praticamente o mundo inteiro, a aviação doméstica parou, os 4, 5 primeiros meses da crise. No Brasil, nós mantivemos a malha no ar por uma razão muito simples. É impossível chegar com respirador e médico em Macapá na mesma semana se não for de avião. A gente aqui no Sul, no Sudeste, muita gente não se dá conta da complexidade que é o Brasil. Nós vivemos em regiões onde você tem acesso terrestre, ou tem acesso por mar, em algumas situações até por trem, como é o caso aqui de Santos, e avião. Mas assim, Macapá, ou você chega de avião, ou você leva 3 dias de barco vindo de Belém. E isso posso repetir 7 ou 8 exemplos ao redor do país. Portanto, nós transportamos gratuitamente todos os profissionais de saúde que foram trabalhar no combate à crise, alimento, equipamentos, respiradores, destacadamente na crise de Manaus, todas as vacinas que estão sendo aplicadas em todos os braços desse país, à exceção dos de São Paulo, estão viajando gratuitamente de avião, nós estamos transportando isso de graça para tirar esse custo, esse ônus da sociedade, e no começo da crise, praticamente 80% dos brasileiros que viajaram para fora e ficaram sem voo, nós fomos buscar. Por quê? Porque muita gente comprou bilhete em empresa estrangeira e essas pararam. Então, imagina o passageiro que estava no Marrocos, tinha ido pela Royal, ela paralisou, se ligava no call center, atendia em árabe. Não é um idioma exatamente amigável para quem fala português e com muito esforço inglês, com boa parte aí dos nossos concidadãos. Bom, trouxemos todo mundo para casa. Eu diria que esses 2, 3 primeiros meses foram uma aventura, foram heróicos. Mas, enfim, estamos atravessando. Próximo. Do ponto de vista agora, já falando da retomada, nossa primeira ação fundamental foram os protocolos,
divulgamos isso no país inteiro, a chave disso, o filtro EPA, né, que traz o ar de cima para baixo, troca a cada 3 minutos o ar da aeronave. A segunda questão, o ambiente regulatório, isso não é pouco relevante, tá? Novamente, qualquer regra que seja exclusivamente brasileira, diferente da regra internacional, no fim do dia, gera custo. Vou dar um exemplo só. Se você estiver em Nova York em dezembro e comprar um bilhete aéreo, Nova York em dezembro neva. Né? Todo mundo já viu filminho, ou muitas vezes o pessoal já esteve lá. Se neva nos Estados Unidos, as pessoas te telefonam, falam assim, Eduardo, o seu voo não vai sair, está nevando, é inseguro, se o avião levantar voo na neve, cai. Né? O avião, quando cai, você não fica meio mal, meu avião caiu, estou meio mal. Não, o avião caiu, morreu. Né? Não pode ser. O risco é zero. Portanto, e você vai para casa e espera o avião sair. Aqui no Brasil, atraso por clima penaliza a companhia aérea do ponto de vista jurídico, inclusive. Tá certo? Então, tem dezenas de milhões de reais de indenização que a gente tem que pagar porque choveu, porque nevou, porque, enfim, deu um vento. Né? Então, imagina, por exemplo, a Amazônia, em Belém, cai uma chuva amazônica, a gente não pode levantar o avião, porque põe as pessoas em risco. E nós somos processados. Isso, no último ano que a gente fez a conta, 2 anos atrás, custou mais de 100 milhões às empresas. Esses 100 milhões, no final do dia, estão aonde? No preço do bilhete, porque não há subsídio, certo? O custo vai para o bilhete. Então, essa é a distorção regulatória. O ICMS eu já expliquei a vocês. A aviação regional, como vocês veem aqui, é um dos 5 eixos que julgamos mais relevante para a retomada, especialmente para linkar turismo com a retomada de aviação, não é? E, por fim, a questão do certificado digital. No mercado internacional, cuja crise é muito mais complexa que a do doméstico, nós avaliamos que o mercado doméstico, até o final do ano que vem, está de volta. Né? Obviamente, sempre vinculando a isso, ao avanço da vacinação e a parar, obviamente, com as consequências de gente que acha que a Terra é plana, certo? Então, quer dizer, rigor científico e vacinação vão acelerar a retomada. Mas, do ponto de vista internacional, há um dado a ser considerado. Hoje, o turista com maior restrição de movimentação no planeta é o sul-africano. Ele tem restrição de ingresso em 118 países. O brasileiro tem restrição de ingresso em 116. Nós somos o segundo passageiro mais rejeitado do planeta hoje, por conta da imagem construída por esse país, particularmente pelo nosso manejo com o meio ambiente, nosso manejo com a pandemia, sendo refletido no mundo inteiro. As notícias que a gente lê aqui todo dia, 2, 3 horas depois, estão traduzidas em inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, hindu, chinês, árabe, estão no mundo inteiro. Isso gerou essa restrição objetiva, que não vai se resolver virando uma chave. Né? Vai dar muito trabalho superar isso e reconectar todo mundo. Nós avaliamos que pode demorar de 2 a 3 anos. Próximo. Bom, essa retomada, para nós, o primeiro segmento será o de lazer, não é? Vale aqui um comentário importante, que é o seguinte: o segmento corporativo puro, aquele passageiro que compra um bilhete em São Paulo para passar 3 horas numa reunião em Belo Horizonte e voltar, vai sofrer um impacto de diminuição por conta disso que nós estamos fazendo aqui. Uma parte importante desse público vai migrar para o online e vai deixar a viagem para o momento de fechar o negócio, de celebrar um tento, de fazer uma venda muito relevante, mas uma parte desse cotidiano vai embora. A primeira possibilidade de substituição desse público é as pessoas que, trabalhando, vão poder se deslocar. Exemplo do que está acontecendo aqui comigo. Eu moro em São Paulo. Minha família mora em São Paulo. Eu, no momento, estou aqui em Santos, na praia, trabalhando, porque
hoje e amanhã não faz diferença se eu estou lá ou aqui. Eu vim para cá por quê? Porque no fim do dia, se tudo der certo, minha agenda estiver tranquila, eu pego a bicicleta, vou andar na praia, tem 20 quilômetros de ciclovia. E esse tipo de procedimento é possível hoje para milhões de pessoas. Ela vai trabalhando, vai passar 3 dias em Maceió, 4 dias em Foz do Iguaçu, e os meninos podem passear, mesmo quem estiver trabalhando, tem lá 2, 3 horinhas e se organiza. Mas há esse eixo do meio que eu creio que deve ser levado em conta. O turismo corporativo, eu creio que vai se sustentar a partir do setor de eventos. Portanto, tem que ser um compromisso nosso, apoio, parceria, resiliência e incentivo à retomada do setor de eventos. Nós estamos muito envolvidos nisso, eu tenho debatido com os grupos do setor, com as entidades do setor, e encaminhado ações nesse sentido. Próximo. Especificamente sobre aviação regional, nós entendemos a aviação regional como um segmento nosso com aeronaves menores que voam para localidades menores, que num primeiro momento sustentam-se por atividade econômica. E aqui talvez seja o primeiro tema que vocês me questionem logo de cara. Tá? Nós não temos casos de sucesso de longo prazo de destinos sustentados apenas no lazer, na aviação regional. Tá? As exceções que confirmam a regra, existem, é claro, as exceções que confirmam a regra têm 2 características. A primeira, eles têm um tema muito forte, então, por exemplo, pesca, mergulho. Então, você tem um aviãozinho de 9 lugares que voa lá para um destino X para o pessoal ir pescar, mergulhar. Mas tem uma segunda característica importante, que é romper sazonalidade. Ou seja, os destinos de aviação regional exclusivamente sustentados no lazer geram demanda o ano inteiro. Tá? Porque se isso não acontecer, você não vai conseguir bancar o custo dessa operação com os dados que a gente tem hoje. Ainda assim, não se exclui de forma nenhuma o turismo desse processo. Mas no Brasil de hoje, o líder nesse tema de aviação regional vem sendo o agronegócio, as regiões do agronegócio, cujo incremento de tecnologia está gerando demanda o ano inteiro. Você troca uma cultura por outra, vai rodando e não tem mais parada nesse canto de forma nenhuma. Próximo. Estas aqui são as empresas hoje que estão conosco. E o que nós fazemos? Todas as demandas ligadas à regulação, operação, infraestrutura e segurança são conduzidas pela BA. Majoritariamente, esmagadoramente, junto à estrutura federal, muito raramente em alguns estados. Né? Hoje, empresas que estão conosco operando, tem uma empresa na Bahia, a Baeté, a Rima, que opera em Rondônia e em toda a Amazônia. A antiga Passaredo agora é Voa e Pesca, ela tem a Passaredo e a marca MAP também, portanto ela tem uma inserção na Amazônia também muito forte. A quarta empresa, perdão, era a Asta, do Mato Grosso, estava operando no Mato Grosso, Pará e Tocantins, interrompeu suas atividades agora, não sabemos se conseguirá voltar, é a primeira vítima que a gente tem da pandemia no setor de aviação. A nossa avaliação é que não teremos outras vítimas, as outras todas estão passando. O que é muito importante para nós? Nós trabalhamos pesadamente para garantir os atestados e certificados de segurança para essas empresas. Tá? O certificado IOSA e o certificado ISA. São certificados IATA que garantem que estas empresas têm absoluta condição de voo e o mesmo padrão de segurança de uma Gol, de uma Latam, de uma British, de uma Emirates, né? Que não é uma empresa como essas piratas que andam por aí, de vez em quando geram notícia triste. Nós não temos associado à BA nenhuma empresa que não tenha um padrão de segurança inquestionável. Vai, próximo. Então, o que a gente tem
trabalhado junto a essas unidades de governo. No caso dos regionais, o foco é muito operacional, propondo, primeiro, melhorias em infraestrutura, geralmente a SAC, que tem recursos e programas para isso, infraestrutura e aeroporto. E, novamente, nós aqui no Sudeste, às vezes a gente não imagina que tem lugar que o nosso programa para operar, que você está descendo, tem um tamanduá no meio da pista. Tá certo? No outro tem um jegue, que soltaram e deixaram o bicho andando lá pelo meio da pista. Porque não tem cerca, tá certo? Outro que não tem portão. Então, a operação e infraestrutura é um foco muito forte do nosso trabalho. Próximo. O outro foco, aqui eu já não, pode deixar no fim. O outro foco a que eu me referi anteriormente é o de regulação, de simplificação de procedimentos, para fazer com que a aviação regional possa voar mais fácil. E o terceiro foco é a eliminação de custos. Então, por exemplo, nós passamos esses últimos 3 meses trabalhando muito forte para que fosse liberado no Brasil o uso de um combustível chamado Jet-A, que é diferente do jet que a gente usa agora. Por quê? Porque ele tem uma temperatura diferente de congelamento. Ele congela, o que a gente usa hoje congela abaixo de 40 graus, o que não me parece que vai acontecer sobre o Piauí, ou sobre o Pará, ou sobre o Rio de Janeiro. Só acontece se você passar no Ártico, e mesmo assim em condições completamente desfavoráveis. Esse novo, ele congela a -20, então, só que o custo é mais barato. Então, tem uma série de atitudes aí. Conclusão dessa história. É possível construir um programa de aviação regional forte a partir de um consórcio de prefeituras? Sim, é plenamente possível. Vale a pena construí-lo em parceria com os agentes promotores de turismo privado? É a melhor forma de fazer. Terceiro, que agentes são os mais relevantes nesse sentido? Eu creio que, disparado, conventions bureaus, e é claro, eu sempre sou suspeito a falar de convention bureau, a gente brincava no tempo da Embratur que era a minha base eleitoral, né, o convention bureau. Eu sou associado número 0 de todo o convention bureau do Brasil por ato oficial, praticamente. Então, mas eu creio que sempre o convention bureau, ele é um espaço que tem que funcionar por definição como polo organizador e aglutinador do conjunto de demandas do setor privado em prol da promoção de um destino. E, terceiro, é absolutamente tradicional e comum que programas como esse se traduzam em algum tipo de eliminação de custo tributário, quando isso é possível por parte dos municípios, e aí o cardápio de opções é muito pequeno, e também pode somar-se a isso ações de outro nível. Por exemplo, nós temos exemplos, por exemplo, um exemplo ficou feio, né? Mas existem exemplos em vários países do mundo nos quais os aeroportos eliminam taxas para que certas aeronaves possam descer e aí reprogramam o ingresso da receita. Existem programas nos quais as cidades remuneram, por exemplo, pagam a taxa de embarque ou remuneram as empresas aéreas pelo número de passageiros que entregam, porque obviamente fazem a conta de quanto esse passageiro está deixando por dia na cidade, seu impacto econômico e quanto custa para trazer. Há ações um pouco mais amplas e genéricas de campanhas de promoção e marketing. Qual é o primeiro passo nessa história? Sempre, na minha opinião, fazer essa pesquisa, entender o que acontece em cidades semelhantes na Europa e nos Estados Unidos. Vocês verão que são programas como essas 4 opções que eu descrevi. Segundo, feito isso, organizar um pouco um plano de trabalho interno. E os colegas que eu conheço aí da região são mais do que competentes para fazer isso. Tenho certeza que sim. Faz alguns anos que eu não ando por aí, mas mais ou menos me lembro de quem estava por aí na região
gente da melhor qualidade. Terceiro, apresentar esse programa às empresas aéreas. Neste caso, sempre individualmente, porque nós aí estaremos falando de um projeto comercial. Projeto comercial não se discute de forma institucional por meio de entidade, nem se discute coletivamente com cada uma das empresas. É sempre uma agenda individual. O que é que eu não faria? O que é que eu não faria? Eu, de forma alguma, penduraria a legitimidade desse programa no governo do Estado ou no governo federal. Eu não tiraria a governabilidade ou o protagonismo da região. Pior erro que se pode cometer, todo mundo, legal, vamos lá pedir para o Ministério uma grana, a grana não veio, você para o Ministério não deu, senta e fica se queixando. É a maneira mais fácil de não fazer nada e de se omitir. Então, como eu prometi, Marco, eu procurei ser super breve, super objetivo, mas tentar fechar o cenário e responder a pergunta que você me colocou, e fico à disposição das colegas, e agora eu estou vendo que já entraram 2 colegas aqui, já não estamos mais só entre as colegas, mas eu creio que, por educação, gentileza, elas têm, caso queiram, obviamente, fazer perguntas, o direito de começar, porque estavam aqui logo na abertura. Com todo respeito ao Thomas, que eu não vejo há um tempão, prazer em vê-lo de novo, e ao Guilherme também, que eu estou vendo por aqui. Então, eu me calo, Marco, e te devolvo a palavra, e você agora conduz aí, como julgar mais adequado. Edu, você, como sempre, você quase que de forma escolar, né, você passou para a gente as informações que a gente queria ouvir. Mas eu vou, assim, antes de falar um pouquinho, vou passar para o Thomas, né, para a Tatiana, para o Guilherme, para a Luciana. Né? A Luciana representa a CCR Via Lagos. Vou passar para eles e depois eu tenho algumas perguntas para te fazer, Edu. Perguntas com o intuito de me ajudar. Não é perguntas para atrapalhar, não. Mas você foi muito claro. Nós temos que fazer um estudo, as bases, né, do que a gente pretende tem que estar consolidado primeiro na iniciativa privada regional, na iniciativa pública regional, para depois a gente alcançar Estado e alcançar, né, governo federal, Ministério do Turismo ou qualquer outro órgão maior. Né? Mas vou passar primeiro aqui para o meu vice-presidente, Thomas Weber. Bem-vindo, Thomas. Obrigado, Marco. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. Não, super esclarecedor, inclusive peço desculpas pelo atraso, que eu estava em outro compromisso, e aí me atrasei uns 15 minutinhos, ou 10, mas é assim, o desafio é muito grande, né? E a gente sente, pelo menos isso é um sentimento que eu tenho aqui a nível local, regional, né? A nível municipal, regional, estadual e a nível nacional, né? Eu vejo assim que o poder público, sempre que ele tenta ajudar de alguma forma, acho que ele só atrapalha. É uma coisa inacreditável as dificuldades que a gente vem enfrentando, ainda mais nesse momento de pandemia, uma crise geral, e o governo com uma insensibilidade inédita, assim, inacreditável. Então, são lutas muito grandes. Eu acho que assim, nós já tivemos... O nosso assunto principal aqui é a questão de aviação, né? Nós já tivemos várias experiências com o aeroporto aqui de Cabo Frio, tentando viabilizar voos internacionais, tivemos até voos regulares, tivemos vários voos charter, operações de São Paulo e do Chile, e da Argentina, obviamente, né? Mas eu vejo assim que o nosso maior desafio é que nós somos muitos pequenos agentes, né, os privados, né? Nós temos uma rede hoteleira na região aqui, certamente devem ser em torno de 2 ou 3 mil meios de hospedagem, não é, que estariam diretamente necessitando de voos regulares para Cabo Frio, por exemplo, só que são muitos pequenos, e todos esses muitos pequenos em uma crise enorme. Não é? Então, eu acho que uma coisa que eu gostaria de perguntar é como que as prefeituras ou o Estado poderiam ajudar financeiramente a viabilizar uma operação de voo, né? Porque a gente sabe que existe um mercado complexo aí, né? A comercialização dos pacotes não depende só
do hotel, não depende só do transportador que vai fazer o receptivo, da operadora que vai, ou da OTA que vai vender ao cliente, ou da agência que vai vender ao cliente. É toda uma cadeia que tem que trabalhar em conjunto para um voo dar certo, né? Inclusive para ele ser colocado na prateleira e ele ser ofertado da maneira correta, né? Porque se a operadora, por exemplo, tiver um compromisso próprio dela com outro destino, ela sempre vai favorecer os voos onde ela tem compromisso, e depois que ela resolveu o charter que ela tem um compromisso, ela vai partir a vender os voos charter de outros parceiros, né? Então... Perdão, achei que você tinha acabado. Não. Então, minha pergunta, assim, basicamente seria essa, de como o poder público poderia nos ajudar e como que a gente rompe essa dificuldade para distribuir esses voos charters. Bom, primeiro, retomo o que eu disse agora. Acho que o nível de relacionamento público deve ser o nível das prefeituras da região. Subir isso para o Estado começa a ser um equívoco, porque o Estado, por óbvio, tem que olhar um conjunto de regiões, portanto, não vai resolver esse problema, até porque sempre alegará falta de recursos, o que não deixa de ser uma verdade hoje. Creio que a prefeitura ou as prefeituras podem se articular com um parceiro privado, Convention Bureau, que pode assumir um papel regional de representação do conjunto do setor. O número de 2.000 estabelecimentos hoteleiros é positivo, não é negativo, desde que estejam articulados e mobilizados. Portanto, se me permita voltar atrás, Thomas, o desafio principal não é a prefeitura, o desafio principal é mobilizar a base, tá certo? Não é a prefeitura que vire as costas para 180, 200 hoteleiros juntos na mesma sala com uma demanda. Agora, o prefeito vira as costas para 3 caras na frente dele e acontece a cada 15 minutos na sala do prefeito, tá certo? Então, é uma questão de atuação prévia, e claro que vocês estão carecas de ver exemplos disso, não preciso ficar mencionando. Objetivamente, como pode se dar? A prefeitura pode atuar para cobrir custos, por exemplo, paga as tarifas de embarque do passageiro ou arca com o custo que você tenha de querosene, por exemplo. Segundo, a prefeitura pode fazer parcerias de divulgação e promoção do voo, tá certo? E terceiro, atuar junto à cadeia produtiva, novamente, na linha de diminuição de outros custos não diretamente mencionados aqui. Mas sempre é um binômio promoção-custo, mas repito, porque eu não queria deixar aqui uma impressão errada. Não creiam jamais que é levantar um documento, levar no prefeito, pedir para ele, ele não fez por culpa dele e tal, e fica lá. É a maneira mais fácil de não acontecer nada. Tá certo? O desafio inicial sempre está em mobilizar a nossa própria categoria. Eu não cito do nada. Os mais jovens aqui jamais vão lembrar disso, mas nós, um pouco mais clássicos, nos lembramos do tempo em que comércio não abria em São Paulo no fim de semana. Nós lideramos uma campanha nos anos 90, aqui em São Paulo, por meio do Convention Bureau, para abrir comércio no fim de semana. Levou 3 anos e acabamos abrindo. Agora, precisamos juntar todos os shoppings da cidade, todos os hotéis, a Globo, o Estadão, o Grupo Abril. Levou um inferno de tempo e de dinheiro para dar resultado, tá certo? Só que a hora que a gente chegou na prefeitura, o prefeito olhou em volta, não tinha para onde virar, entendeu? Esse foi o segredo da conversa. Espero ter respondido. Edu, perfeito. Tatiana, quer fazer alguma pergunta? Guilherme? Depois eu quero bater um papo contigo, tá, Ayrton? Seguir aí um pitaco aí que o Eduardo falou, da gente fazer depois um estudo, né? E você é um cara bom nisso, de repente você nos ajudar a fazer esse estudo, né, de demanda, né, e etc. Se você depois puder falar sobre isso, beleza. Mas enquanto isso, eu queria passar aí para a Tatiana, para o Guilherme, Vanessa. Tudo bem, gente? Tudo bem, Eduardo? Primeiro, assim, esclarecedor, né? Tinha várias informações que, pelo menos, eu não conhecia, né? Falando um pouco desses impostos que vocês
pagam, e principalmente, né, que a gente, como federação, convention, a gente tem que unir esforços justamente para fazer exatamente o que aconteceu em São Paulo. Ter uma pressão para que o político veja ali na frente, não tenha onde escapar, né? Porque a sociedade civil que está ali em cima pedindo menos impostos, que as coisas fluam de uma forma melhor. O turismo foi muito bom. Obrigada, Eduardo. Por nada. Tatiana, estou entendendo que é do Convention Bureau da região ou da federação? Eu sou assessoria de imprensa da federação. Ah, legal. Então, colega também de base eleitoral. Sim. Guilherme, quer falar? Sim. Primeiro, parabenizar, Eduardo, sempre muito esclarecedor, parabenizar pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo nesses longos anos e dizer que estamos todos muito otimistas com esse retorno, né, Eduardo? E agora, com o Rio de Janeiro botando esse pezinho na frente de baixar a bola, diminuir os impostos do querosene de aviação, e isso está nos dando esperanças aqui, principalmente aqui para o interior do estado, que estamos aí com 2 aeroportos agora punjantes, que é o de Cabo Frio e o de Macaé. O de Macaé com altos investimentos, que eu acho que você deve saber aí, que já vai iniciar agora aqui investimentos de 160 milhões de reais aqui na base operacional deles. Isso está nos trazendo assim, esperanças que dias melhores virão. O aumento da segurança para quem vem para o interior do estado do Rio. Eu acho que o interior aqui, os aeroportos estando bem estruturados, a pista agora aqui de Macaé, por exemplo, vai para 1.600 metros, quer dizer, dá a possibilidade de estar descendo Boeing e podendo ser até, inclusive, aí um hub para o interior. O cara que vem de fora do país a negócios, a lazer, a turismo, ele desce aqui e ele pode, daqui, ir seguramente para qualquer lugar do interior do estado do Rio de Janeiro com segurança, né? Não fica naquela coisa de pegar Rio de Janeiro e depois descer estrada perigosa, há um tempo atrás acontecendo assalto um atrás do outro. Então, assim, foi bem esclarecedor aí suas colocações e, mais uma vez, parabéns, meu amigo. Obrigado, Guilherme. Bom te ver de novo. Eu queria aproveitar a tua fala, juntar um pouco com o que o Thomas falou. Se vocês me permitem dar um palpite? Eu queria dar um palpite. Assim, se eu tivesse sentado com as informações que eu tenho, então me perdoem porque eu não tenho todas, mas com as informações que eu tenho, o Marco lembra, antes de vir para a BR, na minha vida pregressa, eu dirigia a Reed Exhibitions, né? Fazia feiras. E uma das feiras do portfólio Reed é Brasil Offshore, aí em Macaé. O aeroporto central para todo mundo é o de Macaé, né? Na região, que atende a todos. Eu creio que o que rompe sazonalidade aí, que acontece o ano inteiro, é a indústria do petróleo e suas consequências. Tá certo? Esta indústria foi atingida por uma crise duríssima. Não precisamos voltar aqui à história, mas todos conhecem todos os seus desdobramentos. Só que a crise vai passar, tá certo? Você teve Lava Jato, quebrando o joelho do petróleo, e depois pandemia, mas passa. Ora, a tecnologia e a situação cotidiana da retomada podem perfeitamente compor um programa por meio do qual, de forma organizada, protagonizado pelo Convention Bureau, secundado pelas prefeituras, vocês possam ir a cada um dos elementos dessa cadeia produtiva, pedindo a eles que foquem na região, que estejam em Macaé, que se hospedem próximos, que façam seus primeiros eventos de retomada aí, que instalem, se o pessoal está em home office ou está meio híbrido, que fiquem na região para poder ir para a plataforma e voltar. Eu creio, eu não abriria a mão dos outros temas, tá? Absolutamente não é isso. Mas lembrem-se que quem trata 7 temas da mesma forma não trata nenhum, tá certo? Então, um tem que ser o abre-alas, e aí tem que insistir nele, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E, na minha leitura, claro, eu peço perdão a todos, por isso que eu falei que eu pedi permissão para dar um palpite, porque já faz muito tempo que eu não ponho a mão nesse programa de promoção na região. Eu
estou em outra agenda. Mas eu construiria isso, sabe, em cima desse tema. Depois vai vir outro, vai vir 2, 3, 4, 5. Mas eu sei que esse tem uma grande cadeia produtiva, tem pelo menos umas 150 pessoas jurídicas, porque eram os nossos expositores da Brasil Offshore. Aliás, a lista de quem tem que procurar é a lista da Brasil Offshore. Olha, a lista de quem pode botar gente aí para dormir, para comer, para comprar, para passear e tal, é a lista da Brasil Offshore. Você vem para a feira, por que você não fica aqui 6 meses, 8 meses? Você não põe teu escritório? E a prefeitura, pegando o que o Thomas falou, pode ajudar. A prefeitura pega um prédio aqui, cheio de gente que usava, que agora está em home office, funcionário público, e cede por R$300 por mês para esses escritórios. Sabe, umas soluções meio fora da caixinha, e você tem um planinho de trazer gente, né? Quando eu estava na Espanha, uma época, um dos programas que a gente desenvolvia em Barcelona era de trazer sedes de empresas de tecnologia para a cidade, porque atrás dela tinha evento, tinha gente jovem, tinha viagem, tinha não sei o quê, entendeu? Hoje isso já ficou até meio ultrapassado, mas eu acho que aí o petróleo pode ser uma chave importante. Depois vamos pensar em outras coisas. Enfim, a agenda é inesgotável, né? E o petróleo movimenta, eu digo porque movimenta de evento a companhia aérea. Um dos maiores clientes corporativos de toda a companhia aérea pré-crise era a Petrobras e a sua cadeia produtiva. Eduardo, você fez uma colocação que realmente, assim que eu assumi o Convention Bureau aqui de Macaé, foi esse o trabalho que nós fizemos, com o desafio de transformar Macaé e também como um turismo de lazer, não só como turismo de negócio. E, assim, quem me deu a mão e me ajudou muito com isso foi a Reed. A Reed, por intermédio do Daniel, por intermédio de seus diretores, nos ajudou muito desde a Brasil Offshore, que nós montamos, fizemos uma praça de alimentação inédita que foi sucesso e se repetiu por mais 2 anos depois. E também segurando essas pessoas do petróleo aqui aos fins de semana, que era onde a gente tinha a nossa sazonalidade. E, com isso, graças a Deus, deu muito certo. Macaé, durante 3 anos, ela foi só crescendo turisticamente, com o turismo de lazer, não só com turistas que estavam vindo de outras cidades, mas também com aqueles turistas de negócios que ficaram permanecendo aqui aos fins de semana, que antes não era assim que acontecia. E isso, assim, foi muito bom para a cidade. Ontem, por exemplo, você vê, no meio dessa pandemia toda, no meio dessa confusão, Macaé estava com 98% da sua rede hoteleira ocupada. Negócios crescendo na cidade, termoelétricas vindo, empresas estrangeiras novas chegando. Então, assim, isso tudo a gente tem se preparado muito para quando se retomar aí essa questão Covid, a gente possa estar atendendo essas pessoas da melhor forma possível, para exatamente acontecer o que você falou, né? A gente poder conseguir segurar essas pessoas aqui aos finais de semana e assim por diante. Então, nós montamos a RID lá em 2006, quando eu saí da Embratur, junto com o Juan Pablo. Tanto eu como o Juan já não estamos mais na empresa. Mas nós deixamos no DNA essa orientação de construir parceria com o Convention Bureau local a fim de fortalecer os eventos. Para nós, comercialmente, era importante porque fortalecia o nosso evento. Para o destino era importante porque ele aprendia como fortalecer os demais. E, no fim, acabava fortalecendo o nosso de novo, e a gente podia até fazer mais um no mesmo destino. Então, eu até te agradeço levantar essa questão, Guilherme. Fazia tempo que eu não me lembrava desses programas. Achei eles muito legais. E eu creio que você traçou o caminho aí, não é? Quer dizer, a própria RID pode voltar a ser procurada, vocês têm a experiência, os dados estão colocados, e a etapa agora também começa a ser passar isso um pouco no papel e seguir aquele roteiro que eu falei de cada empresa, não é? A RIMA e a Abaeté não são alvos para você. A RIMA está muito focada na Amazônia e a Abaeté está na Bahia. Num segundo momento, a Abaeté pode baixar um pouco. Eles já estão vindo bem para o sulzinho da Bahia, ali, na fronteira com o Espírito Santo, mas é uma coisa mais de médio prazo. Quem está mais próximo de vocês? Azul e Passaredo, do ponto de vista do regional regular, e todas as 3 grandes do ponto de vista do charter, num primeiro momento, do fretado, e num segundo momento também do regular, tá certo? Não há nada
que impeça você ter um voo regular de um grande avião. Só que vem na sequência desse debate das questões colocadas pelo Thomas e pelo Guilherme de construção de um programa para todos. Edu, deixa eu pedir uma carona, então, ao Ayrton, né, e ver se a gente, quem sabe, Ayrton, você me dá uma luz para a gente já começar em breve aí um planejamento, a gente convidar aí as três operações aeroviárias da região, né, a gente começar a escrever um projeto a mais de 2 mãos, né? E como o Thomas falou, não existe milagre, tem que ter muito trabalho, o Edu foi muito feliz nas colocações, mas se a gente tiver uma parte técnica, e nisso você é muito bom, aí, vai ajudar muito. E antes de você falar, eu queria também fazer um convite para vocês, claro que eu vou fazer mais na frente, nós vamos realizar esse ano, Edu, o 4º Congresso Empresarial de Turismo no nosso estado. E tudo caminha, Ayrton, para ser na tua cidade, né? Ou Angra ou Petrópolis, né? Então, eu já estou antecipando aí para vocês. Em breve, a gente vai estar definindo qual é a sede e depois eu vou fazer um convite para vocês para ter oportunidade, quem sabe, Edu, presencial, né? Para a gente trazer vocês de volta aqui ao Rio e vocês compartilharem o ensinamento de vocês dentro de um congresso estadual, tá bom? Mas vou passar para o Ayrton aí para me ajudar. Marco, eu fico... Vocês estão me ouvindo? Estou. Eu fico à disposição. Cortou, Ayrton. Você fechou. Voltou. Eu fico à disposição para colaborar aí com vocês na região. Eu sei que esse momento é um momento difícil de encontrar presencialmente, mas uma residência continua sendo no Rio, que facilita, né, futuramente, para a gente poder, nos momentos aí onde a BEAR me permitir, alguns momentos vagos, final de semana, a gente poder colaborar para essa região e ajudar aí no planejamento. Isso daí eu acho que esse é um compromisso aí que a gente pode assumir com o time aí da região. Tá ótimo, Ayrton, te agradeço. Edu, deixa eu tirar uma curiosidade. A ABA são só empresas de aviões de asa fixa ou tem asa rotativa também? Tem turbo-hélice, mas só asa fixa. O ATR é turbo-hélice, né? Mas só asa fixa. Tá. Nós só temos helicóptero empresas, não, só temos empresas aéreas categoria 121 ou 135. São as duas categorias ANAC que associam empresas ABA. Então, não entra, por exemplo, aquele táxi aéreo não regular, aviação executiva, esse tipo de coisa nós não temos. Tá bom. Aviação agrícola. Bom, por mim, Edu, eu só tenho que te agradecer. Agora, eu queria perguntar para quem mais estiver com a gente, se quer tirar alguma dúvida. Luciana, quer falar? Sim, boa tarde, Marco. Boa tarde a todos, boa tarde, Eduardo. Você mostrou para a gente a retomada dos voos domésticos, mas você saberia dizer quais são as regiões ou principais destinos que esse passageiro está procurando nesse momento? O crescimento principal, Luciana, está indo para os destinos de lazer no Nordeste. Nordeste, né? Maceió, Recife, Salvador, Pernambuco, Ceará. Né? Por quê? Porque o principal polo emissor é São Paulo. São Paulo, vindos de São Paulo, né? Sim. Turista de São Paulo indo para o Nordeste. E você falou, interessante, obrigada. Não é só isso, por favor, tá? Sim, mas geral. Tá? Mas, digamos, como regra geral. Principalmente, né? Sim. E a retomada dos voos, eu fiquei um pouco assustada, mas é uma informação realmente que a gente não esperava outra coisa, que em relação ao passageiro o brasileiro ser o passageiro mais rejeitado, né? Para voos internacionais. É o segundo, né? Mais rejeitado, depois do africano, né? Sul-africano. Do sul-africano. Então, eu te pergunto, por acaso, você tem uma ideia, né? Uma projeção de quando nós vamos caminhar mais para o início da fila para voos internacionais?
Você está sentada? Estou. De 2 para 3 anos. 2 para 3 anos. O cenário, eu creio que nós estamos entre colegas aqui, eu tenho que falar de maneira muito profissional e muito gerencial. Assim, a imagem do Brasil no planeta foi dizimada, gente. Dizimada, tá certo? O primeiro problema foi ambiental, né? Nós passamos, depois de 20 anos, reconstituindo uma imagem em relação ao meio ambiente. Desde 2001, 2002, o Brasil vinha reconstituindo sua imagem enquanto a preservação, principalmente da Amazônia e do Pantanal. Em um ano, nós viramos queimador de floresta, contrabandista de madeira, e tudo isso chega. O mesmo, cada um de vocês não passa o dia recebendo meme no WhatsApp, né? Muitos de nós, quando a gente está nessas reuniões aqui, não está falando, a gente não está olhando o celular aqui no cantinho, porque tem 5, 6 pessoas mandando coisa para nós. Isso acontece aqui e acontece igual na Itália, na Alemanha, na Suíça, nos Estados Unidos, em todo lugar. As informações voam hoje em segundos, né? Para um card ter 15 milhões de visualizações em 1 minuto e meio. Então, primeiro problema, o meio ambiente. A hora que esse problema começava a pensar em sair da mídia, chegou a Covid. Aí a forma pela qual o Brasil está fazendo a gestão da Covid está se refletindo no planeta de maneira muito complicada. Vocês viram recentemente, isso virou meme, o primeiro-ministro francês no parlamento dando informe sobre o Brasil e a Assembleia francesa morrendo de rir, né? Acho que vocês viram esse meme, tá certo? Então, o que acontece? O programa de retomar e religar esses países recebendo turista brasileiro não vai se dar por um ato virando uma chave todo mundo ao mesmo tempo, né? 5 países vão mudar num dia, 3 no outro, 8 no outro, 10 no outro. Então nós vamos ter que pôr aí, primeiro, o Itamaraty, segundo, o Ministério do Turismo, terceiro, toda a capacidade de articulação do setor privado na promoção de produtos e serviços. Qual é o nosso problema? É que isso é de mão dupla, tá certo? Quer dizer, muita gente no Brasil vai ter dificuldade de ir para fora e muita gente de fora vai pensar 2 vezes se vem aqui. Isso para o Rio é um impacto muito sério, porque o Rio é, talvez, hoje, de longe, a região mais internacionalizada do ponto de vista da procura turística. Por mais que o Nordeste venha crescendo muito, eu creio que o último número que eu vi, o Rio ainda era mais relevante. Então, a perspectiva não é bonita, não. Entendeu? Nós vamos ter que reconstituir a imagem do país. Tá? Reconstituir plano de promoção, plano de marketing, marca Brasil, imagem do país. Eu digo isso porque quase que, todo dia exagero, mas umas 3 a 4 vezes por semana, eu falo por conta das alianças, eu falo com colegas no exterior, entendeu? Relacionados ao nosso negócio. E tem gerente de companhia aérea pela Europa e dos Estados Unidos arrancando os cabelos por causa do Brasil. Entendeu? Porque era responsável por 30%, 38% da sua demanda em algumas regiões, em algumas estações. Isso virou poeira. Obrigada, Eduardo. Não, por nada. Comandante Marco, mais alguma coisa? Navega, seu áudio está fechado. Queria primeiro te agradecer demais, Edu, de você ter parado aí alguns minutos aí com a gente, 1 hora e meia. Para a gente é sempre bom. Passar aí para o meu vice-presidente Thomas também se despedir. Agradecer a você, ao Ayrton, o pessoal da ABA. E depois, Ayrton, se você puder, mandar um e-mail com o pessoal de Relações Públicas de vocês para interagir mais com a Tatiana, né, que é a nossa, pela federação, e a gente começar a trocar umas figurinhas aí, que é sempre bom a gente compartilhar o que vocês estão fazendo e vocês também receberem um pouquinho mais de informações nossas. Mas, Thomas, por mim, estou finalizado. Não, ótimo, maravilhoso. Não, finalizado, isso aqui nunca vai estar, né? Porque é muita tarefa, né? Eduardo falou que a gente tem muito trabalho, né? Juntar esses 2, 3 mil envolvidos aí, né? Convencê-los a puxar todo mundo a rede para o mesmo lado, né? Mas, pô, agradeço demais aí, Eduardo, pela aula. Super obrigado, Marco, a todos. Boa tarde, brigadão. Valeu. É isso, então, eu
Agradeço o convite a todos, um prazer. Todo mundo já está conectado, pessoal de comunicação. Prazer, Thomas, ver você de novo, Guilherme, Marco, conhecer aí Bruna, Luciana e Tatiana. E, enfim, estamos à disposição, gente, no que a gente puder ser útil, vocês contem com a gente sempre, tá bom? Um abraço grande. Edu, forte abraço. Forte abraço, foi um prazer. Espero que a próxima vez seja presencial.